Boa noite, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Os irmãos que estão em casa, que Deus fale com vocês também. Eu queria pedir para os irmãos que estão nos assistindo no Facebook, no YouTube, compartilhe essa mensagem, amém? Essa mensagem pode chegar num coração sedento que está precisando ouvir a voz de Deus. E você não deve compartilhar essa mensagem por causa do pregador, mas por causa da mensagem, amém? Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, Velho Testamento, capítulo 6, a partir do versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca. Veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Fecha os seus olhos. O Senhor quer falar conosco essa noite, amém? Poderosamente. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua palavra. Eu oro, Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa ministrar, Senhor, profundamente o coração de cada um que está aqui nessa noite. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Precisamos desesperadamente ouvir o Senhor falando conosco. Estamos aqui para ouvir o Senhor, papai. Eu oro, Deus, para que o Senhor alcance pessoas através das redes sociais, as pessoas que estão em casa ouvindo essa mensagem, que a palavra entre e destrua tudo que se levanta contra o conhecimento de Cristo Jesus, que a palavra entre e produza fruto, que a palavra entre e caia em uma terra fértil, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui porque queremos ouvi-lo. Então fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é o primeiro domingo que nós vamos falar desse novo tema, face a face com Deus. E o texto que nós lemos, ele fala de um encontro que um grande homem de Deus, que foi o profeta Isaías, teve com Deus, face a face. Então esse texto é muito conhecido, quase todos nós já lemos várias vezes. E eu queria falar um pouco sobre esse encontro com Deus. Como que funciona esse encontro com Deus? O que esse encontro com Deus produz na nossa vida? Talvez muitos de nós que estamos aqui já tivemos um encontro com Deus. Talvez não com a intensidade que o profeta Isaías teve, talvez não vendo o que ele viu, mas se você nasceu de novo, verdadeiramente, em algum momento você teve um encontro com Deus. Talvez hajam outras pessoas aqui que nem entendem o que eu estou falando, que nunca tiveram esse encontro com Deus. Mas eu quero dizer que tanto para um como para outro, o Senhor quer se revelar essa noite, em nome de Jesus. O Senhor quer que você o encontre novamente, que você tenha uma experiência profunda e intensa com Ele mais uma vez. Amém? Antes de falar propriamente da palavra, nós precisamos entender que Deus nos criou para se relacionar com Ele. Deus nos criou para que nós tivéssemos encontros com Ele constantes, não apenas esporádicos, não experimentando apenas pequenas coisas, mas constantemente se relacionando, falando com Ele, ouvindo Ele. Isso a gente vê desde o Éden. O que Deus fazia no final da tarde? Ele ia lá falar com o homem. Então Deus quer restaurar. O Ricardo falou sobre o tema passado, que foi restauração. Deus tem restaurado na minha vida o desejo de estar na presença dEle. Está devagar ainda, está crescendo, mas as palavras que têm sido ministradas
tem aquecido o meu coração, o desejo tem aumentado. Amém? Que nessa noite o desejo por encontrar a Deus possa estar no seu e no meu coração, amém? Porque Ele vai se revelar, Ele vai falar conosco, em nome de Jesus. Então, antes de falar da palavra, eu queria falar um pouquinho de Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta que teve um ministério bem longínquo. Ele profetizou por cerca de 40 anos e viveu ali por volta de 689 a 740 anos antes de Cristo. A Bíblia não diz, mas a tradição judaica diz que ele teve uma morte meio cruel. Ele foi morto cerrado ao meio, dentro de um tronco oco. Ele se escondeu do rei Manassés, que era filho de Ezequias, dentro de um tronco oco, e como ele condenava as práticas do rei Manassés, ele foi cerrado ao meio. O escritor de Hebreus, quando ele fala dos heróis da fé, ele cita que um dos heróis da fé foram cerrados ao meio. Então dizem que provavelmente ele estava se referindo a Isaías. Então Isaías foi um grande homem. Outra coisa interessante é que Isaías ele foi o profeta que mais falou sobre Jesus, ao ponto de pensadores da igreja primitiva que queriam até mudar o nome do livro de Isaías para o quinto evangelho. Tamanha riqueza de detalhes que ele falava sobre Jesus. Então, um homem falou de Jesus, do ministério de Jesus, 700 anos antes de Jesus estar na terra. Eu lembro até hoje, quando eu me converti, e eu comecei a ler Isaías, eu ficava, meu Deus do céu, como alguém não pode crer em Deus? Esse homem está falando detalhes precisos do que aconteceu com Jesus 700 anos antes de Jesus vir a existir. Como alguém pode negar Jesus? Como alguém pode dizer que Jesus não existiu? Como alguém pode dizer que Jesus não era o Messias? Tamanha era a riqueza de detalhes que Isaías colocou aí nos seus escritos sobre Jesus. Ele também foi um escriba. Ele escrevia sobre a história. A Bíblia diz que ele escreveu sobre a história do rei Ezequias, escreveu sobre as histórias dos reis de Israel. Então ele é um homem culto, provavelmente um homem da nobreza também de Israel, porque ele era primo do rei Uzias, se eu não me engano. Então ele é um homem que tinha muitos atributos. E é interessante que ele fala sobre Jesus, ele fala sobre o futuro, ele fundamenta a vinda de Jesus, ele profetiza o nascimento, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo, de forma clara, límpida e perfeita para qualquer um entender. O seu nome significa salvação, ou o eterno salva. E por que eu falei tudo isso de Isaías? Porque Isaías foi um homem que teve essa visão espetacular, gloriosa, da Shekinah de Deus, da presença de Deus. Então, mais justo a gente saber quem era esse homem. Mas eu também falei para fazer uma pergunta para vocês. Será que o profeta Isaías fez algo que o tornasse merecedor da presença de Deus? Será que através da sua grande capacidade de escrever, de falar, um homem que foi usado poderosamente para profetizar sobre várias nações, inclusive sobre o próprio Judá, um homem que tinha todos esses atributos, será que por causa disso, do seu mérito, ele pôde experimentar essa presença de Deus? O que vocês acham? Se nós lermos a palavra de Deus, nós vamos compreendê-las, nós vamos perceber que nada que venhamos a fazer pode nos tornar merecedor da presença de Deus. Meu irmão, você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais irresistível. Nada do que você faça vai ser suficientemente grande para dizer eu mereço a presença de Deus. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. É porque Ele escolheu nos amar. É porque Ele escolheu nos dar. Amém? E a gente precisa entender isso, para que a gente experimente o que Deus tem para nós. Só que assim, Isaías experimentou a presença de Deus. Não é verdade? Ele experimentou. Então alguma coisa tinha de diferente nesse homem. E eu comecei a pensar, por que esse homem e tantos outros homens da palavra de Deus, homens e mulheres, que viveram naquele tempo, viveram até no Novo Testamento, conseguiram, de alguma maneira, chamar a atenção de Deus. Nós já vimos que não é pelo mérito deles, ok? E se não é pelo mérito, se não é pelo que eles faziam em si, se não é porque eles eram merecedores daquilo, porque não eram,
há também uma questão importante. Se eles não eram merecedores, nós também não somos. Então nós também podemos ter acesso a essa gloriosa presença de Deus na nossa vida, hoje, nesse momento, nesse culto. Você que está na sua casa, você que está aqui, você pode experimentar a presença de Deus assim como Isaías experimentou, de uma forma intensa, impactante, poderosa, que vai transformar a sua vida. Porque se não é por seu mérito, é pela graça. Porém, eu queria falar algumas coisas sobre esse encontro com Deus. Eu já disse que não é pelo nosso mérito, e realmente não é pelo nosso mérito. Você e eu não temos nada de bom. Mas se nós observarmos os grandes homens de Deus na palavra, nós vamos notar algumas características neles. Algumas peculiaridades que chamam a atenção. E que a gente vai ver porque talvez eles experimentaram de uma presença de Deus maior do que muitos experimentam. A primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para vocês, meu irmão, a intensidade da manifestação de Deus em nossas vidas está ligado à intensidade que o desejamos. Então grave isso. E daquilo que estamos dispostos a abrir mão para encontrá-lo. Amém? Então, a intensidade de Deus não é pelo seu mérito. Um encontro com Deus não é pelo seu mérito, mas a intensidade que Ele vai se revelar depende de você. O que você estiver disposto a conhecê-lo, a renunciar para conhecê-lo, maior vai ser a revelação de Deus na sua vida. Isso é bíblico. A Bíblia diz isso. Porque pense só, Deus não poderia agir de outra forma. Se eu tenho uma pessoa que me busca, que vai atrás de mim, que me ama, que tem intenção, é óbvio que eu vou dar mais atenção àquela do que à outra. Ele me deseja. Ele anseia por mim. Então, a intensidade do encontro que você vai ter com Deus hoje depende da sua intensidade em buscá-lo. E depende daquilo que você está disposto a abrir mão para conhecê-lo. Se você não tem intensidade na busca, se você não quer abrir mão de nada para buscar a Deus, você vai conhecer Deus no nível que você conhece hoje. E talvez você vai para o céu, mas você vai perder a oportunidade de desfrutar do Criador do Universo, do Rei dos Reis, daquele que formou todas as coisas. Você vai passar a sua vida aqui sem desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. E os seus anos vão passar. E eu me peguei orando esses dias e falei, Senhor, eu estou com quase 40 anos. Daqui a pouco eu estou indo embora aí. Eu preciso conhecer o Senhor mais. Eu sei que o Senhor tem mais para mim. Não pode ser só isso. E Deus tem mais para mim e para você. Irmãos, eu estava pensando, hoje eu estava orando e eu estava pensando naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. Para vocês verem o que é intensidade. Vou fazer um breve resumo, porque talvez tem pessoas que não conhecem essa passagem. Tem uma mulher no Novo Testamento que sofria de uma enfermidade, uma hemorragia. Durante 12 anos essa mulher sofreu com aquela hemorragia, perdendo sangue. Gastou todo o seu dinheiro com os médicos. Não tinha recurso nenhum. Já estava ali semi-morta, vamos dizer assim. Mas um dia, essa mulher, ela ouve que Jesus estava passando por perto de onde ela estava. Ela ouve, olha, Jesus vai passar por aqui. E aquilo desperta nela um desejo de estar perto de Jesus. Irmão, só para vocês entenderem, a hemorragia que aquela mulher tinha, além de todos os problemas de saúde, de todo o dinheiro que ela tinha gastado, ela era considerada uma pessoa imunda. Ela não poderia participar da vida social ali, porque ela tinha que ser segregada. Ela tinha um sangue, o sangue era considerado imundo. Então essa mulher, ela não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. Não tinha talvez nem mais esperança, mas ela ouve de Jesus. E essa mulher vai até Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus estava caminhando e havia uma grande multidão que o apertava. Havia muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas que o apertavam. E essa mulher, com toda a sua fragilidade, emocionalmente ferida, com seu corpo cansado, mesmo assim, ela enfrenta tudo aquilo. E ela passa no meio ali das pessoas, e ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz que sai virtude dele. Ele para tudo e fala, saiu virtude de mim. Alguém tocou em mim de forma diferente. Alguém me buscou com uma intensidade diferente dessas outras pessoas.
Havia uma multidão apertando ele, mas uma mulher que tocou ele chamou a atenção dele. Porque havia uma intensidade diferente na vida dessa mulher. Na verdade, existiam 3 atitudes nessa mulher. Se você quiser ter um encontro com Deus verdadeiro, você precisa ter. A primeira é a intensidade. A intensidade de buscar a Deus apesar de tudo. Apesar de todos os problemas que ela teve, das dificuldades que ela enfrentou. Apesar da própria tristeza e frustração. Provavelmente ela já tinha ido até no templo, já tinham orado por ela, feito dezenas de coisas e nada tinha acontecido. Mas ela ouviu que o Rei dos Reis estava por ali. E ela enfrentou tudo, enfrentou a multidão. E ela foi e tocou em Jesus e ali ela recebeu a cura. Há uma segunda atitude que essa mulher tinha e que eu e você temos que ter se a gente quer ter um encontro profundo com Deus. O desespero de alma. Essa mulher não tinha mais esperança em nada. Ela estava desesperada. Ela sabia que a única resposta que ela podia ter para a vida dela estava naquele homem. E sabe por que a gente não tem mais encontrado Jesus? Porque quando a gente chega diante dele, muitas vezes a gente tem outras respostas. A gente busca ele, mas a gente sabe que a gente pode resolver o nosso problema indo no banco, pedindo para o vizinho, indo para o amigo. A gente dá o nosso jeito. Aquela mulher não tinha mais esperança. E eu quero te chamar a buscar a Deus, a buscar a Jesus com o desespero de alma que essa mulher buscou. Porque nele você vai encontrar resposta para todas as coisas que você precisa. Ele é a resposta para o seu desemprego. Ele é a resposta para a salvação da sua casa. Ele é a resposta para a cura da sua enfermidade. Ele é a resposta para a salvação da sua família. Ele é a resposta para a paz que você precisa. É nele, só nele. Precisa haver um desespero. O desespero no sentido de saber que você precisa dele, que você depende dele, que é só ele. Aquela mulher não tinha outra escolha. Ela já tinha gastado, já foi em todos os médicos. Então ela busca a Jesus desesperadamente. E há uma terceira atitude nessa mulher que me chama a atenção, que é a expectativa que algo vai acontecer. Amém? É necessário para nós que nos relacionamos com Deus, termos expectativa no sobrenatural, que alguma coisa diferente vai acontecer. Nós vivemos um tempo onde a igreja se relaciona com Deus sem expectativa. Nós estamos aqui à noite cumprindo apenas um horário. Nós não temos mais expectativa que algo possa acontecer na nossa vida, que algo possa ser transformado, e o tempo vai passando, os dias vão passando, e nada acontece mesmo porque você não tem expectativa. É necessário ter uma expectativa na presença de Deus. Irmãos, a gente está diante do Criador do universo, aquele que formou as galáxias, aquele que fez todas as coisas. Como podemos se relacionar com esse Deus sem esperar que algo maravilhoso aconteça? E a falta de expectativa, quando buscamos a Deus, tem gerado uma geração incrédula, que não acredita mais nos milagres e no poder de Deus. Você precisa estar na presença de Deus com a expectativa que algo vai acontecer. Talvez você esteja essa noite aqui e você fala, eu vim para um simples culto. Você não veio para um simples culto, meu irmão. Você veio estar diante do Rei dos Reis, do Príncipe da Paz, do Ancião dos Dias, do Alfa e o Ômega, daquele que tem poder para mudar a tua vida com uma palavra. Daquele que pode falar uma palavra hoje, tudo que está perdido, confuso, pode ser alterado e mudado na tua vida e na tua história. Você está diante desse Deus. Como podemos estar diante desse Deus sem a expectativa de recebermos algo, sem a expectativa que algo grandioso aconteça? Então essa mulher, e não só essa mulher, outros homens de Deus, eles têm essas atitudes. Se você quer ter um encontro profundo com Deus, intenso com Deus, depende da sua intensidade de buscar a Deus. Depende do que você está disposto a abrir mão. Se você buscar a Deus intensamente hoje, se você abrir mão de tudo aquilo que te impede de chegar até Ele, Ele vai se revelar porque Ele quer se revelar, meu irmão. Desde o Éden até hoje. E a Bíblia diz isso. Se a gente ler lá no Salmo 145, 18, o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos que o invocam com sinceridade. O Salmo 34, 18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Olha o que o profeta Isaías diz,
Em Jeremias, no profeta Jeremias, em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão, olha a intensidade, quando me buscarem de todo o vosso coração. É intensidade, irmão. Não dá para buscar Deus com 80%, com 50%. Não serve. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ou é tudo ou é nada. E há um outro versículo em Jeremias que eu acho lindo, que é Jeremias 33:3. Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Isso é intensidade, meu irmão. Clame a mim, busque a mim, chegue na minha presença, fale comigo, me busque desesperadamente, abra a mão de tudo, venha até mim. Eu quero me revelar, é isso que o Senhor está falando. E mais ainda, porque são os últimos dias. Vivemos um tempo de morte, de destruição, de tristeza. Nós somos a luz do mundo, o sal dessa terra. Como o sal vai salgar se a gente não tem a presença dele? Amém? Então nós falamos algumas características daqueles que querem ter um encontro com Deus. Agora eu vou falar o que esse encontro com Deus tem que produzir. Até para saber se realmente todos aqui tiveram um encontro com Deus. Porque às vezes você teve um encontro na sua emoção, no seu intelecto, na sua razão, mas não foi um encontro com Deus. Foi um encontro com você mesmo, com o que você acha que é bom, do que você acha que é certo. Então vamos ver. A primeira coisa que o encontro com Deus produz em nós é a certeza de quanto somos pecadores e indignos da presença de Deus. Olha aqui, em Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías vê aquela visão gloriosa de Deus. Vê os serafins, vê o trono da glória. E ele diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amém? A primeira coisa que acontece quando nós temos um encontro profundo com Deus é nós reconhecermos como somos pecadores, como somos homens e mulheres de lábios impuros e como nós não merecemos o amor dele. Irmãos, hoje vivemos uma geração onde as pessoas acham que merecem alguma coisa. A gente não merece nada. Não merece nada, meu irmão. O encontro com Deus precisa produzir isso em nós. Esse entendimento claro da nossa insignificância. E isso é muito difícil, porque o homem tem um orgulho natural. É difícil para o homem reconhecer que ele é um pecador, que ele é alguém que não precisa, que precisa da glória de Deus. Eu fazia muito evangelismo quando eu era mais novo, quando eu entrei na igreja, evangelismo de rua. Certa vez eu fui num local de grande idolatria aqui no Brasil, e eu tinha que evangelizar ali com a Jocum, e eu sentei do lado de um senhor muito agradável, senhor negro, gente boa, conversou comigo, e eu comecei a tentar. Quando a gente vai evangelizar, a gente vai puxando um assunto, né? Vai descobrir se o cara é viciado em alguma coisa, se a mulher dele está dando problema. A gente quer ver uma desgraça para poder colocar Jesus lá e falar, ó, Jesus é a solução. E esse homem começou a falar para mim, fala assim, olha, para mim a minha vida é uma maravilha. Pô, meus filhos estão criados, minha esposa está bem, está tudo bem comigo aqui, está tudo maravilhoso, não tem problema nenhum, eu vim aqui passear com eles, né, fazer um passeio aqui. E aí, eu comecei, ali eu era menino, tinha 19 anos, eu falei, como é difícil falar de Jesus, porque para esse homem, está tudo bem a vida dele. Mas o que a Bíblia diz? Que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aquilo lá, talvez seja uma máscara, talvez seja alguma coisa que ele coloque ali, para justificar o vazio do seu coração. Oh, eu fiz tudo certo, está tudo ok, está tudo bonitinho, meus filhos estão bem, minha família está bem. Mas é preciso que o orgulho caia. E a primeira coisa, quando Isaías vê a glória de Deus, o orgulho dele precisava cair. Ele precisava ver o quanto ele era pequeno, o quanto ele era pecador. E ele viu isso, tanto que ele grita desesperadamente. Ele grita. Então, a primeira coisa que um encontro com Deus deve produzir na minha e na sua vida é o entendimento de quanto somos pecadores e de quantos precisamos da presença do Senhor.
Uma outra coisa que eu acho interessante em Isaías aqui, essa atitude que ele tem, é o temor que ele demonstra a Deus. Não é verdade? A Bíblia diz assim: o Senhor confia os seus segredos ao que os temem e o leva a conhecer a sua aliança. Isaías, diante da glória de Deus, diante daquela majestade, ele se sente tão pequeno. Tem gente aí que diante da glória de Deus é tão altivo, né? É tão soberbo. Aí Deus quebra, né? Ele não. Isaías tinha temor. Ele sabia quem ele era. Por isso Deus se revelou para ele dessa forma tão gloriosa. Amém? Vamos para o outro tópico aqui. O outro aspecto que o encontro com Deus produz na nossa vida é que começa a haver um processo de santificação. Amém? Aí é doloroso, né? O que é santificação, gente? Santificação é a separação. É quando Deus começa a tirar das nossas vidas aquilo que nos impede de conhecê-lo. Aquilo que nos afasta. Vamos ler lá o versículo 6 e 7, olha. Preste atenção. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e seu pecado será perdoado. Irmãos, Isaías viu o quanto ele era pecador, o quanto ele não merecia a glória de Deus. O próximo passo foi Deus, através do reconhecimento de que ele era um pecador, começar a santificar Isaías. E note, a santificação é um processo, não pelo esforço de Isaías, mas um processo sobrenatural. É através da graça de Deus que eu e você somos santificados. Até porque a gente não teria condições nenhuma. Você não vai vencer o pecado com a sua força, com o seu mérito. Você não vai vencer o pecado você achando que você é autossuficiente. Quem vai fazer você vencer o pecado, seja lá qual for o vício, seja qual for o pecado, a mentira, é através do Espírito Santo de Deus, é uma ação de Deus agindo na sua vida, é Ele pegando aquela brasa quente, tocando nos teus lábios e te purificando. Só que precisamos crer na palavra. Precisamos crer na palavra. A Alessandra, acho que há 2 domingos atrás, ela pregou aqui, quando Esdras estava lendo a lei para o povo ali na reconstrução de Jerusalém, e o povo chorava com a leitura da palavra. E o povo entendeu a palavra, a gente leu lá, e ela falou uma coisa muito interessante: não há avivamento verdadeiro sem um avivamento pela palavra. Não há encontro verdadeiro com Deus se não for através da palavra. Não há. E sabe o que a palavra diz a respeito da santificação? Vamos ler lá em Romanos, capítulo 8, versículo 13. Diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. E o Espírito aqui tem letra maiúscula. Como que você santifica? É o Espírito Santo agindo na sua vida, mortificando os atos da carne. Mas Paulo, eu quero isso, então deixa ele trabalhar. Eu quero matar minha carne todo dia, eu quero ser santificado para experimentar mais de Deus. Permita que o Espírito Santo trabalhe. Nós somos privilegiados, vivemos num tempo onde o Espírito Santo já foi derramado. Aqueles que creem em Jesus, que o receberam, mora o Espírito Santo dentro de você. E Ele vai te guiar a toda a verdade. Ele vai te guiar a uma vida em santidade, conforme o desejo do Pai. O encontro com Deus produz a santificação na nossa vida. Então nós já falamos 2 coisas que o encontro com Deus produz. A primeira, o entendimento que somos pecadores, que dependemos dele totalmente, que somos pessoas de lábios impuros. E a segunda, que o processo de santificação na nossa vida é uma ação sobrenatural de Deus. É através do Espírito que nós matamos a nossa carne. Terceiro, esse homem entendeu que é pecador, ele começou a ser santificado, e agora acontece algo maravilhoso. Ele começa a ter os seus ouvidos espirituais abertos. Vamos ler a parte A do versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Então, ouvi a voz do Senhor
conclamando. Só até aí. Após o processo de santificação, Isaías começa a ouvir a voz de Deus. Olha que coisa linda. O encontro com Deus produz isso. O abrir dos nossos ouvidos espirituais. Deus está falando o tempo todo conosco, mas nós não ouvimos muitas vezes porque há muitos ruídos. E porque precisamos passar por esse processo de santificação. A Bíblia diz que o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as iniquidades. O processo de santificação é a limpeza dessas iniquidades. Isaías passa por todo esse processo e aí ele começa a ouvir Deus. Nessa noite você vai ouvir Deus em nome de Jesus. De forma clara e nítida. Em nome de Jesus. Porque Ele quer falar com você. Ele quer falar com você. Abra os teus ouvidos. Permita que Ele te limpe. Permite que Ele trabalhe na sua vida. Permita que o Espírito Santo mortifique as obras da carne para que o seu ouvido esteja sensível à voz dEle. Ele quer falar, meu irmão. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Talvez está incomodando te chamando, vem para perto, me busca com intensidade. Ele está aqui. Ele quer se revelar, Ele quer falar conosco. O que nós queremos? Queremos ouvi-lo ou não? Ou queremos acabar esse culto e ir para casa e tudo bem, tudo certo? Mais um domingo que eu venho aqui. Por fim, o final desse processo termina com um desejo ardente no coração de Isaías em servir a Deus. Você quer saber se você teve um encontro com Deus? Você precisa saber se você tem desejo de servir a Deus. Se não tem desejo de servir a Deus, é porque você ainda não teve um encontro com Deus. Quando nós encontramos Jesus face a face, quando nós encontramos a Deus, nasce no nosso coração um desejo de fazer a obra de Deus. Um desejo de ir além, de falar, Senhor, eis-me aqui. E olha o que Isaías fala, Deus perguntando para ele, no versículo 8 ainda, quem enviarei? Quem irá por nós? E olha o que Isaías fala, eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Amém? Então o processo do encontro com Deus de Isaías termina assim, ele se dispondo a servir. E por que eu falei isso hoje? Porque talvez tenham pessoas aqui que já tiveram um encontro com Deus, mas que por algum motivo, todos esses princípios que foram falados foram ficando para trás. A religiosidade foi, travando você nesses processos. E o Senhor quer, nesse momento, falar com você. Eu queria que vocês ficassem de pé. Lembra que eu falei que a intensidade do encontro com Deus depende da intensidade de quanto você o deseja? Você deseja Deus? Vamos orar. Você vai poder falar para Ele o quanto você o deseja. Você vai poder dizer com os seus lábios, Senhor, eu estou aqui. E eu quero ter um encontro contigo. Eu quero que algo novo aconteça na minha vida. Eu quero novamente experimentar a Tua presença. Eu quero ser como aquela mulher do fluxo de sangue, romper todas as barreiras, romper todas as dificuldades para poder tocar nas Tuas vestes nessa noite. Você quer isso? Estou perguntando, vocês querem? Vocês querem a presença de Deus? Você que está em casa quer a presença de Deus? Você quer face a face, estar face a face com Ele? Você quer experimentar esse algo novo na sua vida novamente? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a Tua igreja. Aqui estão os meus irmãos, Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra agora. E vimos, Deus, o que o encontro com Deus produz na vida do homem. Mas antes disso, nós vimos, Deus, que a intensidade que o Senhor se manifesta depende da intensidade que eu estou disposto a buscá-lo. Depende daquilo que eu estou disposto a abrir mão. Senhor, talvez o meu coração esteja cansado. Talvez eu não tenha mais forças como aquela mulher do fluxo de sangue. Talvez eu já tentei tantas vezes e não encontrei e não obtive resposta. Mas, Senhor, eu creio que hoje é o dia, hoje é a hora de eu experimentar algo novo, de eu ir além, de eu Te conhecer numa outra esfera.
Senhor, produz em nós uma intensidade, produz em nós um desejo ardente pela Tua presença, uma expectativa pelo que o Senhor vai fazer essa noite, uma expectativa pelo que o Senhor vai fazer essa noite. Quebra os corações, quebra as barreiras, quebra tudo aquilo que tampa a visão do Teu povo. Que venha, Senhor, produzir uma expectativa pela manifestação da Tua glória, uma expectativa pela manifestação do Teu Espírito no nosso meio. Servimos o Rei dos Reis, servimos o Rei dos Reis. Vem nos visitar, Senhor. Xalabarás. Louve a Deus. Show. Você quer mesmo? Xalabarabareas. Espírito vem, Espírito Santo. O Senhor vai te dar uma intensidade nova na busca. Algo novo. Se você quer esse algo novo, venha. Xalabarabacereas. Vem, Senhor. Sim, Deus. Um novo amanhecer. Diga isso pra Ele. Diga isso pra Ele. Calabaraia recalastecas. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Vem, Senhor. Vem com a Sua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. Vem tocar os nossos corações. Mais. Diga isso pra Ele. Algo novo. Glória a Deus. Glórias a Deus. Adore ao Senhor. Glórias a Deus. Busque com toda a sua força, com todo o seu coração. Aleluia. Meus irmãos, talvez você não veio aqui na frente, não tem problema. Talvez você não sentiu nada aqui nesse instante. Mas eu quero te dizer uma coisa, vá para casa com essa palavra. Busque a Deus, Deus vai se revelar para você no seu carro, na sua casa, no seu quarto, no seu emprego. E vivemos um tempo onde Ele quer se derramar. Ele só está esperando a intensidade do nosso coração, o desejo partir do nosso coração. Há um tempo de unção, há um novo tempo sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Só não percebe quem não tem ouvidos, só não percebe quem não teve o seu ouvido, sabe, aberto. Há algo novo de Deus sobre nós como igreja, e você pode receber isso, depende de você, meu irmão. Depende da intensidade que você deseja. Você pode passar mais 10 anos aqui na igreja sem experimentar nada de Deus, mas amanhã você pode ter um encontro profundo com Deus. Amanhã algo grande pode acontecer. Amanhã uma palavra do Senhor pode mudar a tua vida, e tudo pode ser diferente. Busque, entrega a sua vida, deseje ardentemente. Tudo que Ele tem para você já está derramado. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Tudo que está na sua palavra, tudo aquelas promessas que Ele fez para você lá atrás serão cumpridas, porque Ele permanece fiel ainda quando nós deixamos de ser. A fidelidade de Deus é grande. Talvez os teus sonhos ficaram lá para trás, talvez você ache que nada possa acontecer, mas Ele está mudando isso em nome de Jesus. Algo novo vai acontecer, algo diferente, algo extraordinário, algo sobrenatural, em nome de Jesus. Sobre mim um novo amanhecer, quero viver algo novo. Você quer mesmo, meu irmão? Então cante pra Ele. Aleluia. Cante pra Ele.
pouco do que vai ser amanhã. Desfrute da presença de Deus. Desfrute da presença de Deus.